Meu nome é Sérgio Jorge, sou fotógrafo há mais de 57 anos e tive uma experiência muito grande em relação ao primeiro prêmio ESSO que eu recebi sobre a história de um cachorrinho. Mas voltando no tempo, eu lembro bem que eu tinha 7 anos quando aconteceu esse tipo de coisa com o meu cachorrinho, um Lulu. Ele foi laçado, na época, por uma carrocinha que passava pelas ruas. Eu comecei a chorar, meu pai veio e conseguiu liberar o cachorro. Então, esse propriamente é aquilo que me fez, depois de mais de 15 anos, contar e tentar refazer essa história real dentro já de um profissionalismo fotográfico e jornalístico. E assim foi que em 1959, propriamente fins de março, abril, por aí, eu recorri ao departamento de zoonose, aqui de São Paulo, e consegui autorização para acompanhar a carrocinha. Tudo isso, lógico, havia uma iniciativa dias antes, uma aprovação pela revista Manchete, do Rio de Janeiro, com a ideia, porque a primeira ideia que foi pedida era com relação ao problema da raiva, o cachorro como transmissor de raiva, e anos anteriores haviam falecido 3 pessoas, 2 crianças, se não me engano, mordidas, atacadas pela raiva. Aquele negócio do esquecimento, mordeu, deixa para depois, chega um tempo, não tem mais exatamente como voltar atrás a vida da pessoa. E foi aprovado no Rio de Janeiro, então eu saí exatamente para acompanhar a carrocinha durante 3 dias. Nesses 3 dias aconteceram várias coisas. As pessoas laçavam um cachorrinho numa rua relativamente de bairro, as pessoas vinham, xingavam, jogavam pedra, aquela coisa toda. Às vezes eu lembro bem que uma senhora velhinha apareceu na janela e começou também a gritar e xingar os 2 laçadores, né? Mas isso para mim não era o caso. E lógico, eu fotografava para ter exatamente um complemento que podia ser aproveitado, até que no terceiro dia, quase propriamente 11 horas, 11 e pouco da manhã, já estaríamos quase de volta para o Instituto, quando no alto da freguesia do Ó aconteceu aquilo que eu imaginava. Quer dizer, o laçador laçou um cachorro, veio o dono do cachorro, que era um menininho chamado Fernando, e atacou junto com o laço, com o laçador, tentando salvar o seu amigo, que era o cachorrinho. E aí eu consegui fazer 5 fotos naquela cena que aconteceu, vamos dizer, em 1, 2 minutos. Uma Rolleiflex, que é uma câmera lenta de você propriamente operar, não é como hoje com motor drive, aquela coisa toda. Eu fiz essas 5 fotos. Voltamos para o Instituto, fui para São Paulo, fui para a redação, revelaram os filmes e mandaram pelo malote para o Rio de Janeiro. Chegou lá, no dia seguinte já veio, as fotos são maravilhosas, manda alguém fazer um texto. Eu pedi para um amigo meu, Heitor Koyama, fez um texto, mandou para o Rio de Janeiro e na quarta-feira seguinte saiu publicado. Páginas duplas abertas nas bancas em São Paulo, foi um alvoroço, assim, pela notícia, pelas fotos em si, pela parte humana das fotografias e tal. Ocorreu aquela semana, quando foi no último dia, na sexta para o sábado, me telefonaram do Rio. Você tem que correr, porque tem muita repercussão pelas fotografias, todo mundo quer saber o final da história do cachorro. O cachorro está vivo? O cachorro está morto? Eu falei, bom, eu tenho que voltar tudo para trás de novo. Foi quando eu vim novamente aqui, no Instituto, e falei assim, bom, não, o senhor tem que procurar o menino, porque se o cachorro tiver uma infinidade de cachorros naquela área ali, né, se ele estiver vivo, o próprio cachorro vem encontrar com o moleque, vamos chamar de moleque. E assim foi, eu fui até lá, freguesia do Ó, aquilo lá ainda era um matinho, tinha poucas casas, coisas bem antigas, e pela foto eu localizei que tinha 2 pessoas, um casal, numa placa farmácia. Então eu cheguei até lá e fui lá e perguntei, olha, o senhor viu
Eu vi a foto, tal, maravilhosa, que beleza, tal. Eu falei, eu queria localizar a criança, o menino. O senhor conhece? Ele falou assim, eu sei, ele mora, o senhor dobra aqui a esquina, é a segunda ou terceira casa. Eu fui lá, bati na casa, veio uma senhora que era mãe do menino, tal, contou aquela história toda, que também tinha visto aquela, né? E o menino ainda chorando pela falta do amigo, do cachorrinho. E falou, ele está na escola, ele vai chegar aqui 11h30, meio-dia, o senhor espera. Eu esperei, já tinha o consentimento dela, voltei para o Instituto de Zoonose, falei com o diretor, né? Ele falou assim, não, nós ficamos aqui na sala, o menino vai passar no pátio. Se o cachorro estiver vivo, ele vai correr e vai na grade, brincar com o cachorro. E dito e feito, veio o cachorro correndo, na grade, né? Aí tiramos o cachorro, aí passou por tudo aquilo, o banho, vacinação, a plaquinha que eu paguei, acho que foi R$8, 8 cruzeiros, coisa assim na época, e voltei com o menino até a freguesia do Ó e fiz mais umas fotos dele feliz com o cachorro, com os amigos, aquela coisa toda. Só que, dando continuidade a tudo isso, quer dizer, essa matéria fotográfica, por ser um aspecto humano em si, e ainda de uma criança, correu o mundo inteiro. A revista Manchete vendeu para o mundo inteiro, o Life, o Paris Match, a revista da Noruega, jornais da Inglaterra. Bom, que eu saiba, foram 32 publicações no mundo todo com relação a esse trabalho. E posso dizer mais uma coisa que eu fiquei sabendo depois. Alguém, pelo mundo, colocou essas fotos para concorrer ao Pulitzer, né? Aquele prêmio que é maravilhoso, que vocês sabem bem. Eu disse que eu só não ganhei porque na mesma revista Life tinha publicado uma série de cenas, uma cena muito grande, até 7, 8 quase páginas, de um estudante matando o primeiro-ministro no Japão, que ganhou exatamente no ano de 61 o prêmio Pulitzer. Então você vê, essa história do cachorrinho, pelo aspecto humano, ela teve uma grande repercussão. E com isso, eu acho exatamente o que vocês pretendem fazer agora. Isso é um exemplo para evitar a raiva, o cachorro louco, como nós chamávamos, né? E que espero que essa série de fotos tenha uma boa reciprocidade e utilidade para vocês. Com relação à autorização propriamente para chegar a esse ponto de sair com a carrocinha e fotografar a cena à vista, não foi complicado. Tínhamos a ideia, fomos lá, conversamos com o chefe da área, ele gostou também, aprovou de imediato a ideia e propôs tudo o que eu queria. Você vem aqui, pega a carrocinha, que seria o caminhãozinho, sai e vai o que acontecer, você pode documentar, sem problema nenhum. E foi o que aconteceu nesses 3 dias, exatamente, depois do dia anterior que eu voltei lá para retirar o cachorro, foi um atendimento maravilhoso, né? Valeu a pena mesmo, né? E aquilo, e para mim também foi muito importante, porque eu passei a ser um dos simples fotógrafos de jornalismo de São Paulo, em relação ao Prêmio S, que foi o primeiro, passei a ser conhecido, melhor trabalhado monetariamente. Então foi assim muito agradável em relação a eu ter ganho o Prêmio S de fotografia. E com esse prêmio, eu passei a ser um dos fotógrafos, na época, principais dentro da revista Manchete, e sentindo toda aquela evolução que acontecia, né, com a câmera fotográfica, com entrada mais do material em cores, né, e passei também a propor ideias, que isso que era muito importante, porque às vezes você tem um jornalismo muito fechado, muito direcionado. Eu passei a convencer o Rio de Janeiro, apesar que nós estamos na sucursal de São Paulo, e o Rio, você sabe que tem sempre uma rivalidade, a mostrar que nós de São Paulo também tínhamos capacidade de sair e fazer boas matérias para a revista. Aí comecei, eu com o Durval Ferreira, fizemos uma equipe de eu e ele, eu como fotógrafo e ele como redator texto, a sair para o Brasil inteiro, fotografando
Belém-Brasília, a inauguração de Brasília, viagens para o Peru, viagens para todo o deserto de Atacama, no Chile. Então, nós começamos a abrir também toda essa parte internacional, né, da América do Sul, em trabalhos mostrando exatamente todos esses pontos que hoje você abre qualquer revista, você vai daqui para o Chile, vai daqui para o Peru, vai daqui para a Argentina, Bolívia. Naquela época você não ia assim fácil. Nós conseguimos, através de um contato com o embaixador, com uma companhia aérea, aquela coisa toda, e foi propriamente anos e anos muito bons do meu trabalho. Vocês veem hoje, eu lembro bem o que era aquilo e o que é isso hoje que você me mostrou. É uma coisa maravilhosa, uma assistência total, você pode trazer até o cachorro doente aqui para ser atendido, ou fazer toda essa parte de vacina, possivelmente com um custo pequenininho, às vezes até grátis, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, o que aconteceu há pouco tempo, exatamente há 2 anos e pouco atrás, eu fiz uma exposição na Casa da Imagem, que também é uma coisa da prefeitura, que tinha quase 300 fotos. Fotos que eu fiz de 52 até mais ou menos 60 e 70, né? E tinha as fotos do cachorrinho. Essa foto do cachorrinho, ela foi ampliada num painel de entrada da Casa da Imagem, com quase 5 metros de altura por 4 metros de largura. E as pessoas, era engraçado, porque no próprio dia tiveram 620 pessoas visitando a exposição, diz que foi um recorde. Como você tinha um cachorro desse tamanho, no laçado, as pessoas chegavam, faz uma foto minha. Então, queriam, fingindo que estava pegando no laço, e dava a impressão exata que estava querendo tirar o cachorro dali, né? Então, isso foi muito agradável, você vendo exatamente esse tipo de coisa. O que eu queria, e que aconteceu nos últimos dias, se aparecesse o laçador, né, que estava ali, né, porque eu nunca mais vi o próprio menino. Aí teve um guarda de lá que tomava conta, disse que apareceu um cara, falou, esse aqui sou eu quando era pequeno. Mas ninguém anotou o telefone, o endereço, nada para a gente ter um contato. Aí um dia que eu estava lá, num domingo à tarde, apareceu uma senhora também, bem velhinha, etc e tal. Ele falou, esse aqui é meu irmão, que era o laçador, né? Ele ainda está sem dente e tal, né? Aí o guarda me chamou, falou, aqui veio a senhora aqui, que é a irmã do laçador e tal. Aí eu comecei a conversar com ela, né? E ela disse que o irmão tinha falecido há uns anos atrás, aquela coisa toda. Então você vê como a foto volta a contar uma história, né? E um contato que você tem bastante com o passado, ainda no presente, né? Então eu acho que é bacana você ter isso. E aquilo que eu tenho mais de 60 mil, 70 mil fotos de toda essa fase do meu trabalho guardado. Uma parte sim, uma parte sumiu, que está tudo na manchete, e o fotoarquivo foi sumido. Agora você vê se essas histórias de coisas que eu passei, junto com o Jânio Quadros, inauguração de Brasília, fazendo todo o trajeto a primeira caravana a passar de Belém do Pará até Brasília, 17 dias viajando em caminhão. Então são coisas que, a meu ver, não podem perder. Isso é história, como é a história do cachorrinho, é a história do Brasil crescendo, parte industrial e tudo.